Há um tempo atrás eu tive que escolher a impressora que está funcionando lá no consultório e eu fiquei muito na dúvida em qual escolher, fiquei pesquisando demais e no final eu queria fazer esse vídeo para poder falar um pouco dos meus pensamentos, né? Então a vida inteira eu mexi mais em impressora de tinta, né? Então aquelas Epson EcoTank lá, aquelas que você mesmo recarregava a tinta, né? E sempre vi minha família, o pessoal usando, e de tempos em tempos tinha que trocar o galãozinho de tinta, né? E aí quando eu fui escolher a impressora lá para o trabalho, eu falei, olha, eu não quero ter essa dor de cabeça de ficar comprando tinta, recarregando, vazando, não sei o que. Então eu pensei muito para poder escolher, né? Então acho que assim, para você escolher uma boa impressora, vários fatores. Primeiro você tem que pensar o uso que você vai fazer para ela. Então, num caso de um trabalho de escritório, vai imprimir papel preto e branco somente, talvez a impressora, a tinta colorida, simplesmente não vale a pena, né? Por que você vai ter um monte de tinta colorida lá que vai ficar parada, vai secar, vai dar problema, não sei o que, você vai ficar só comprando tinta preta, né? E muitas vezes esses trabalhos de escritório são de alto fluxo, alto volume. Então a impressora, a tinta jato ali, ela costuma ser mais devagar para imprimir. Então pensar no uso seu. Diferente de um trabalho de escritório, por exemplo, você faz um trabalho de design gráfico, você tem que imprimir fotos, tem que imprimir não sei o que. Coisas coloridas, bonitas. Aí sim é onde a impressora a tinta funciona muito bem, né? E depois de pensar no uso, né, que você tem para a impressora, você tem que pensar nos insumos que são feitos para a impressora. Então, na impressora a tinta, geralmente a gente tem as tintas, né? Antigamente a gente tinha cartucho, e eu acho que ainda tem por aí, mas hoje em dia o pessoal tem feito mais recarga com tinta mesmo. Então, você tem que calcular. Quantas folhas que eu imprimo por dia? Quanto custa a folha e de quanto em quanto tempo eu vou ter que trocar? Tem vários canais no YouTube que o pessoal faz essas contas e fazem muito bem. E aí colocam na ponta do lápis ali, sabe? Os insumos e o custo por página. Então, é muito importante fazer esse cálculo, porque depois que você comprou a impressora, é um abraço, né? Ahn, para o trabalho, ultimamente eu tenho preferido a impressora a laser. Então, eu tenho um vídeo falando da impressora Brother 1232W. E calculando os insumos dela, o toner, o cilindro, o papel ficou um valor legal. E assim, nos últimos meses que eu tenho estado com ela, não tinha tido dor de cabeça nenhuma, né? Então valeu muito a pena. Então, ó, o uso da impressora, os insumos que você vai utilizar, ah, o valor da impressora em si, né? Então existem impressoras e impressoras, pequena, grande, média, com scanner, sem scanner. E os valores não tem teto, assim, né? Tem um mínimo, né? Que assim, você vai gastar algumas centenas de reais, assim, pelo menos uns 500, 600 reais para uma impressora razoável, até não tem fim, né? Eu dou preferência por marcas assim que estão no mercado há muito tempo, que são boas. Então, por exemplo, a Brother é boa, a Epson é boa, a HP é boa, a Canon é boa. Ahn, Essas que eu conheço, tá bom? Mas a Samsung também tem. Mas tem que ver o modelo e tem que ver também a questão a manutenção que é feito ela, né? Impressora laser, por exemplo, a manutenção é pouca, trocar ele de vez em quando, o toner, o cilindro ali, beleza. Já as impressoras a tinta geralmente tem que fazer mais manutenção, porque às vezes vaza, às vezes entope, né? E aí você tem que saber se na sua região tem assistência técnica específica para o tipo de impressora, né? E outra dica final aqui é fazer justamente isso que você está fazendo aqui agora, que é procurar dicas do pessoal. Então, assim, eu sempre procuro o que falaram da impressora tal, do modelo tal, pra poder ver a longo prazo, porque senão, inicialmente comprando ali, tudo parece ser maravilhoso e tal. E aí, ao longo do tempo, você vai descobrindo as coisas, né? As coisas vão aparecendo. Então, a gente precisa conhecer bem antes de comprar.
né? Mas enfim, isso aqui é um vídeo totalmente aleatório aqui, mas algumas coisas que eu pensei quando estava escolhendo a impressora lá para o serviço, tá bom? Espero que todos estejam bem. Tchau, tchau.